Palhetas. Distribuição Sinapse. No canto de uma sala, perto de uma janela com vidros pequenos, um homem se inclina na direção de um globo celeste. Na sua frente, um tapete, livros, instrumentos científicos. No fundo, um quadro, um armário, outros livros. A textura da luz. O astrônomo. Johannes Vermeer. Museu do Louvre, Paris. O astrônomo é uma tela muito pequena, 45 por 50 centímetros. Ela se parece com outra de dimensões semelhantes, o geógrafo, que se encontra no Museu de Frankfurt. O personagem é o mesmo. O geógrafo está debruçado sobre um mapa. Na sua mão, um compasso. As duas telas ficaram muito tempo juntas. Sua semelhança prenuncia uma das características da obra. Vermeer, pintor com apenas 34 quadros conhecidos, mas que são variações em série sobre enigmáticas cenas de interior. Cada quadro tem uma relação com os outros. Para compreender o astrônomo, é necessário entender todo o conjunto. 3 obras de sua juventude. Alcoviteira, Vermeer tinha 24 anos e era influenciado por Rembrandt. O Descanso de Diana e Cristo na Casa de Marta e Maria. Depois, Soldado e Moça Sorrindo, A Jovem Adormecida, A Leitora na Janela. A Leiteira. Mulher na Janela. Dama bebendo com um cavalheiro. Dama com 2 cavalheiros. O Colar de Pérolas. Mulher e a Balança. A Leitora de Azul. Concerto para 3 pessoas. Aula de música. Aula de música interrompida. Jovem com véu. Jovem com chapéu vermelho. A autoria de Vermeer é contestada. Jovem com turbante. A rendeira. A tocadora de violão. A tocadora de alaúde. Jovem escrevendo. Jovem com aia segurando uma carta. A carta de amor. Jovem escrevendo uma carta com aia. Dama tocando a espineta. Dama em pé ao lado da espineta. 2 paisagens. Uma rua de Delft. Vista de Delft. 2 alegorias. A alegoria da fé. A alegoria da pintura. Pintor sem rosto. Pensou-se que ele havia se retratado em A Alcoviteira, como nos autorretratos de Rembrandt. Ou que aparecesse como cavalheiro, professor de música, geógrafo, astrônomo. Como ele mostrou sua mulher ou suas filhas, hipóteses sedutoras, mas impossíveis de serem verificadas. Alguns indícios nos arquivos da cidade de Delft. Ele nasceu e foi criado num dos lados da Praça do Mercado. Depois, viveu do outro lado após seu casamento com Catarina Bolenis. Ela era católica, ele era protestante. Talvez ele tenha se convertido. Ela lhe daria 11 filhos. Ele se inspirava no interior de sua própria casa ou inventava completamente seus interiores. Nos quadros de Vermeer parece haver apenas 5 cômodos diferentes. O mais retratado é uma sala com piso de grandes lajotas pretas e brancas, com o qual o pintor se diverte fazendo inversões ou transformando os motivos. Quarto menor com piso de tabuleiro de damas e janela armoriada. Salão com grandes janelas duplas e parede cheia de azulejos de Delft. Um cômodo com uma janela mais rústica e cuja decoração é muito mais despojada. Enfim, uma pequena sala com janelas duplas, a sala do geógrafo e do astrônomo. A maior parte das cenas de interior se situa em um canto. À esquerda, as janelas e a luz. Ao fundo, uma parede paralela ao plano do quadro. Às vezes, vemos o sol e uma parte do teto, nunca o exterior. As proporções desses cômodos e as perspectivas são tão precisas que um estudioso pôde fazer os cálculos e concluir que Vermeer trabalhava sentado, muito perto do objeto pintado, com os olhos a cerca de 1,10 m do solo. O mesmo estudioso concluiu que o pintor devia medir entre 1,65 m e 1,70 m de altura.
A partir das informações contidas apenas em O Astrônomo, foi possível reconstituir exatamente o cenário e verificar a fidelidade das luzes, das sombras e das proporções. Para passar do cenário de O Astrônomo ao de O Geógrafo, basta mudar o eixo da câmera e a iluminação. Em uma tela e outra, encontramos os mesmos objetos: a jarra, a cadeira com cabeças de leão, a viola de gamba. Ou os mesmos elementos de figurino: o casaco amarelo com acabamento em arminho, a pérola. Muitas vezes encontramos mapas nas paredes. Todos são mapas autênticos vendidos na época, com os quais os holandeses gostavam de decorar suas casas. Eles existem ainda hoje em diversas bibliotecas da Europa e da América. Outro objeto frequente é o quadro dentro do quadro. Alguns aparecem mais de uma vez. Vermeer possuía uma tela de Dirk van Baburen, a alcoviteira, que aparece em 2 dos seus quadros, mas com formatos diferentes. Esse quadro pertence hoje ao Museu de Belas Artes de Boston. Um outro quadro foi identificado como Moisés Salvo das Águas, talvez da autoria de Peter Lely. Ele aparece em O Astrônomo, mas com um formato muito reduzido. Em O Geógrafo, um mapa marinho substitui o Moisés. Em O Astrônomo, todos os outros objetos têm um papel preciso. Uma janela com vidros pequenos. Ela nos deixa intuir ao centro um escudo em vitral característico das casas de Delft. Um armário, profundo, quadrado, pode ser tanto de um cartógrafo quanto de um pintor. Um compasso, um instrumento familiar que permite medir as distâncias nos mapas ou traçar círculos. Um astrolábio, instrumento de origem árabe para calcular o calendário dos planetas e das estrelas. Um globo celeste, não é imaginário. Um raríssimo exemplar encontra-se hoje no Museu Marítimo de Amsterdã. As constelações e os signos do zodíaco estão nele representados com as imagens que vêm da antiguidade: a grande ursa, o escorpião, o caranguejo. Esse globo celeste está assinado por Jodocus Hondius, grande cartógrafo da época, junto com Mercator, e foi editado em 1600, ao mesmo tempo que um globo terrestre. É o globo terrestre que Vermeer pintou em O Geógrafo e em A Alegoria da Fé. Esse globo encontra-se hoje no Museu de Nuremberg. Um quadrante, sem dúvida uma espécie de calendário astronômico. Um livro, na página da esquerda, uma figura circular, na da direita, linhas de texto. Esses indícios permitiram que a obra fosse encontrada na Biblioteca de Leyde. É um tratado de Adriano Metius sobre a observação das estrelas. A edição pintada por Vermeer é a de 1621, diferente da primeira edição, datada de 1614. Por fim, o tapete. Vermeer muitas vezes faz com que ele ocupe grande parte da superfície do quadro. Ele permite ao pintor traçar dobras que distribuem sombras e luzes. Diante da ordem do cômodo e da leveza dos personagens, o tapete, com sua massa de matéria pesada, desordenada, um pouco ameaçadora, desloca o equilíbrio do quadro. Vermeer não dispunha de um ateliê particular. Ele trabalhava à luz do dia em cômodos comuns, mas ele combinava todas as possibilidades de iluminação das casas holandesas da época. Janelas superiores ou inferiores claras ou coloridas, venezianas internas ou externas, vitrais e cortinas permitiam-lhe modular a luz do sol. Cada cômodo se torna uma espécie de armadilha de luz. O pintor fica bem perto da parede esquerda e a cena é frequentemente iluminada pelas janelas situadas atrás dele. Sobre o jarro, o reflexo dessas janelas. Jogos de tapeçaria permitem que ele dose a luz. O
dispositivo de luz é integrado ao quadro e aparece como os outros elementos decorativos. Em O Astrônomo e o Geógrafo, a mesma janela dupla é utilizada. Um batente fechado por uma veneziana e uma cortina. 2 batentes e muita luz com cortina em primeiro plano. Em O Astrônomo, a janela de onde provém a luz impõe seu perfil à imagem. Ela traça uma vertical repetida pelo armário ou pelo quadro. E uma horizontal repercutida no armário e nas suas saliências. A janela e o quadro cortados pela moldura induzem tensões em direção ao exterior. A direção da luz provoca um sistema de sombras ligeiramente deslocado em relação à diagonal. O centro do quadro se confunde com o ponto de fuga das perspectivas. No século XVII, os pintores que queriam respeitar a perspectiva costumavam utilizar a câmera obscura, ou câmara escura, uma prefiguração do aparelho fotográfico. A máquina se tornará cada vez mais complexa. A câmara escura era uma caixa dotada na frente de uma objetiva composta por uma ou várias lentes e atrás de uma placa de vidro polido. Um dispositivo em forma de fole permitia fazer um foco aproximativo. A imagem obtida era invertida horizontal e verticalmente. Graças a um espelho, era possível colocar a imagem de cabeça para cima. Ela era então corrigida verticalmente, mas continuava invertida horizontalmente. Bastava traçar as linhas principais da imagem para colocar os volumes, as linhas e as perspectivas no lugar. Será que a estranheza das imagens de Vermeer deriva dessa visão fotográfica prematura? Primeiro indício, a visão em planos. Aqui o tamanho do homem é muito maior do que o da jovem. Um efeito que podemos observar com as lentes fotográficas de curta distância focal quando estamos próximos do objeto. Nos quadros de Vermeer, os objetos dos primeiros planos assumem grande importância. Segundo indício, objetos desfocados. A noção de profundidade de campo tornou-se posteriormente familiar graças à fotografia e ao cinema. Se o foco está nas frutas do primeiro plano, os vidros e a parede do fundo estão fora de foco. Se o foco está no segundo plano, o primeiro plano, por sua vez, se torna desfocado. Enfim, se o foco está na parede ao fundo, o primeiro e o segundo planos ficam desfocados. Em A Leiteira, os primeiros planos são ligeiramente desfocados, enquanto podemos ver até as menores marcas deixadas pelos pregos na parede ao fundo. Podemos dizer, portanto, que Vermeer pintava fora de foco. De fato, se analisarmos os quadros de alguns de seus contemporâneos, podemos observar uma busca de realismo absoluto, um contorno preciso, uma iluminação muitas vezes codificada. Para Vermeer, ao contrário, o objetivo era representar a impressão de um dado instante. O contorno tinha menos importância. Terceiro indício, o rigor da perspectiva. A perspectiva central é característica da visão fotográfica. Muitas vezes, quando a perspectiva provocava diminuição de proporções, os pintores trapaceavam. Vermeer aceitava totalmente a diminuição das proporções do braço da leiteira, da mão do pintor, da mão do geógrafo, ou ainda os excessos de luz que suprimem a aresta do nariz da jovem com véu ou da jovem com pérolas. Quarto indício, o pontilhismo. Se variamos o foco de uma lente, os reflexos brilhantes se espalham e acabam produzindo halos circulares ou círculos de confusão. Em vários quadros de Vermeer, no lugar exato onde os objetos estão desfocados, aparecem inúmeros pontos brilhantes. Quinto indício, o formato dos quadros. Uma lente circular projeta sobre o vidro polido uma imagem circular ou ligeiramente ovalada. Um quadrado ou um retângulo ligeiramente pronunciados são as figuras mais práticas para recuperar essa imagem e eliminar as bordas desfocadas ou mais escuras. Daí a forma das câmaras escuras. Notou-se justamente que as telas de Vermeer tinham proporções um pouco reduzidas e que suas formas retangulares aproximavam-se muito de um quadrado.
A vista de Delft é um exemplo ainda mais flagrante dessa visão quase fotográfica. A cidade é vista a partir do sul. No centro, as portas de Schiedam e de Roterdã. O relógio da primeira porta marca 7h10. O sol baixo ilumina o leste dos telhados. É manhã. A riqueza de detalhes e a luz são ainda mais surpreendentes porque naquela época os pintores nunca pintavam ao ar livre. Podemos encontrar o lugar preciso onde Vermeer pintou. A margem do rio. A paisagem vista bem do alto. Agora essa margem é plana. Vermeer pôde se instalar no andar superior de uma das casas de lá e utilizar um dispositivo de câmara escura mais complexo, talvez igual ao que usavam os astrônomos para observar a imagem do Sol. Ele talvez tenha podido assim desenhar os contornos de sua paisagem e inserir certos detalhes. Perspectiva central. Pontilhismo. Formato quase quadrado. Visão em planos. Primeiro plano e personagem desfocados. Todos esses elementos também caracterizam o astrônomo. A câmara escura é apenas um instrumento. Ela pode ter influenciado a visão de Vermeer ou sugerido efeitos, mas não explica tudo. O astrônomo foi pintado sobre uma pequena tela de linho, esticado num chassi de madeira e mantido esticado graças a travas de madeira que foram substituídas depois por pregos metálicos que criaram leves tensões nas fibras. O tecido da tela é muito fino e deve ter sido coberto por um verniz escuro. Em A Alegoria da Pintura, o pintor aplica diretamente suas tintas sobre um verniz cinza, após ter traçado com greda ou pincel contornos que talvez tenham sido decalcados anteriormente no vidro polido da câmara escura. Os azuis do tapete, os verdes e ocres amarelados do globo e da janela, os ocres avermelhados dos fundos, os violetas azulados da cadeira e das áreas de sombra, grande parte do círculo das cores está representada. Os pigmentos de Vermeer são clássicos. Amarelos são sulfeto de arsênico, verdes são malaquita, o branco é cerusita, o ocre amarelado e o ocre avermelhado são cinabre. Um dos pigmentos preferidos do pintor era o azul ultramarino tirado do lápis lazuli. Ele aparece muito em todos os quadros e serve de base para todas as sombras. Vermeer não usava preto. Ele o obtinha misturando marrom e azul ultramarino. E costumava preparar seus verdes misturando azul com amarelo claro vegetal, provavelmente obtido da decocção de flores amarelas. Este verde envelheceu mal. O pigmento vegetal amarelo se degradou. As árvores de Vista de Delft tornaram-se azuis, como os loureiros do modelo e do quadro em A Alegoria da Pintura. A roupa do astrônomo tem uma cor imprecisa entre o verde e o azul, e é possível que o mesmo fenômeno tenha acontecido. O personagem do astrônomo foi bem escolhido. Vermeer explorou matéria e luz com um rigor comparável ao de um sábio da época, como Newton. Até então, os pintores representavam as sombras com nuances de preto ou marrom. Vermeer foi um dos primeiros a levar em conta suas cores e a usar o degradê. Em A Leiteira, um minúsculo pedaço de vidro quebrado deixa passar um raio da luz do sol que a janela filtra e torna azulada. Essa atenção minuciosa com a luz é ainda mais evidente no tratamento dos reflexos. Reflexos das roupas sobre a pele dos personagens, reflexo dos personagens nas janelas e espelhos. Os reflexos organizam todos os espaços e modelos de um rosto. Ou então mostram o que há fora do quadro, como em uma bola de vidro em A Alegoria da Fé. Vemos aí o sistema de janelas abertas ou fechadas. Em O Astrônomo, um reflexo de apenas 2 milímetros de largura mostra o resto do cômodo tendo como fundo uma janela. Enfim, o reflexo se reduz a uma espécie de átomo de luz com a técnica pontilhista.
Inspirados talvez pelos círculos de confusão das lentes ópticas, os pontos proliferam em vários quadros. Seus pequenos relevos de cor mais clara, depositados na ponta do pincel, distribuem luz por todos os lados, aumentando ainda mais o seu brilho. Telhas irregulares de um telhado ensolarado, reflexos da água sobre le bordage d'une coque, grãos brilhantes da casca do pão, consistência cremosa do leite, a trama das fibras têxteis, cabelos louros anacarados. As texturas das coisas são assim reveladas pela capacidade da matéria de produzir esses minúsculos grãos de luz. Todos esses tipos de pinceladas se unem em O Astrônomo. Pinceladas médias e leves, grandes superfícies planas de cor, pinceladas muito finas e, enfim, pontilhados. O quadro é assinado e datado de 1668. A caligrafia parece a de um outro quadro, mas o nome e a data podem ter sido adicionados por um marchand após a morte de Vermeer. A trajetória de O Astrônomo foi de fato muito movimentada. Com O Geógrafo, fez parte de vários leilões na Holanda. Os dois quadros foram levados para a França em 1785. As finanças reais, em baixa, não permitiam que fossem comprados, e os quadros retornaram à Holanda. O Astrônomo foi vendido em Amsterdã em 1797 e 1800. Vai parar em Londres em 1863. Reaparece no inventário de Leopold Double em Paris. E vai para a coleção de Alphonse Rothschild, grande colecionador das escolas nórdicas. A partir de 1938, os nazistas começam a saquear os bens dos judeus em toda a Europa. O Astrônomo é confiscado com as coleções dos Rothschild. Destinado ao futuro museu que Hitler queria construir em Linz, o quadro é recuperado depois da guerra em uma mina de sal, junto a milhares de outras obras de arte, e restituído ao seu dono. Após um acordo entre o barão Guy de Rothschild e o Estado, o Astrônomo, o último quadro de Vermeer que pertencia a uma coleção particular, uniu-se à rendeira nas salas do Louvre em 1983. O primeiro grande texto sobre Vermeer, de autoria de Tore Burger, foi publicado pela Gazette des Beaux-Arts em 1866. Vermeer foi redescoberto, os museus disputavam suas telas, a pintura penetrava na literatura. Um globo sobre uma mesa, uma janela que ilumina um cômodo, um homem que se inclina. A cena parece clara. O astrônomo levantou-se ligeiramente de sua cadeira para girar o globo celeste e verificar um dado de seu livro. Da mesma forma, o geógrafo, debruçado sobre um mapa, suspende seu gesto, levanta por um instante os olhos e parece pensar. Duas telas complementares, duas atividades de pesquisa muito em voga durante um século no qual as grandes expedições marítimas rivalizavam em glória com as descobertas dos astrônomos. O tema do sábio no seu estúdio era frequente na época. Vermeer. Momentos suspensos no limite da sonolência, do sonho. Nesse mundo de paz, a perturbação de cenas por vezes ambíguas. Olhares que transformam o espectador em testemunha. E a letra insistente, obsessiva, que convida a todas as interpretações. De fato, as cenas retratadas por Vermeer parecem ter significados que hoje nos fogem. Uma mulher em pé na penumbra segura uma balança. Na parede, um julgamento final no qual as almas são pesadas. Um raio de luz revela que a mulher está grávida. Talvez Vermeer esteja evocando a questão teológica do livre-arbítrio. A alma da criança que vai nascer está ou não predeterminada. Quanto ao astrônomo, ele tem um precedente famoso. O doutor Fausto de Rembrandt recebe uma revelação da luz. Que revelação pode estar recebendo o astrônomo de Vermeer? Pensou-se que o Moisés pudesse lembrar a proibição de se observar o Sol, os planetas e as estrelas estabelecida pelo profeta. Mas o texto de Matthews, exatamente na página mostrada no quadro, faz uma alusão aos patriarcas, os primeiros observadores das estrelas. E Moisés, responsável pelo êxodo do Egito, muitas vezes foi associado à geografia e às viagens. Ele ocupa em O Astrônomo o mesmo lugar que o mapa marinho em O Geógrafo. Os dois quadros poderiam significar o caminho espiritual do homem.
outra possível interpretação. Durante muito tempo, o astrônomo foi chamado de o filósofo ou de o astrólogo. Moisés, salvo das águas, simboliza às vezes o nascimento de uma criança. Na época de Vermeer, astrologia e astronomia ainda se misturavam. Uma criança é esperada. A fim de fazer seu mapa astral, o astrólogo se inclina em direção ao globo celeste, onde podemos distinguir claramente o signo de Libra. Os dois quadros formariam uma espécie de fábula sobre os 4 elementos do simbolismo clássico. O tapete de O Geógrafo evoca a cor e a textura da Terra. Seu mapa marinho evoca as águas. O globo celeste de O Astrônomo evoca o ar. Moisés, o mundo aquático. A luz do sol que banha os dois quadros equivaleria ao fogo. Nos motivos do tapete, vemos lado a lado figuras contorcidas e formas estranhas que parecem uma repetição do bestiário fantástico do globo celeste. Outras leituras são possíveis. Se o astrônomo retrata um lugar cuidadosamente fechado, cada objeto nos remete ao mundo fora do quadro, ao infinito. A janela aberta nos remete ao exterior e à luz, os livros ao saber. O quadro no quadro a um outro momento da história da humanidade. Os instrumentos à matemática. O globo às estrelas. E os reflexos nos remetem a mais outro espaço, o espaço do pintor e da representação. Versão brasileira Audio News.